Se marketing não faz milagres, o que é então que faz milagre? O que gera fluxo de caixa? O que faz com que as nossas estratégias todas funcionem? Tá aqui, ó. A experiência do paciente, meu amigo. É isso que a gente tem divulgado, isso aqui é só para você ter uma ideia de tudo que a gente fez nos últimos anos, eventos nossos da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos para falar de quê? Falar de gestão estratégica, eficiência operacional, eficácia na gestão, responsabilidade da governança, mas, sobretudo, a entrega, experiência do paciente. Tá aí, nós temos que entender muito bem que isso não é só um slogan, que isso não tem que ser um escritório lá na cúpula. Nós tivemos em várias mídias como estratégia centrada na experiência do nosso cliente. A gente precisa focar em qual é o conceito de experiência do paciente. É a soma de todas as interações moldadas pela cultura da sua organização que influencia a percepção. Aqui, ó, e não o que aconteceu de fato. Olha que interessante. Nós estamos falando de conceitos que o Instituto DeBerry americano está divulgando no Brasil e no mundo inteiro. Nós estamos falando de cultura organizacional lá no topo. Nós estamos falando de participação da família. Nós estamos falando de arquitetura, infraestrutura, relacionamento com fornecedor e colaboradores, todas as políticas institucionais, como que a gente faz controles, como que a gente lida com as novas tecnologias. É complexo gerar uma ótima experiência. Na Disneylândia é mais fácil, né? As pessoas vão lá para se divertir. Agora, num hospital, onde a gente fala de dor, de sofrimento e às vezes até de morte, falar de experiência, é isso mesmo. Eu não sei se você tem filho na casa dos 6, 7 anos de idade, eu quero que você reflita sobre isso. Imagina se seu filhinho tivesse um problema de audição e ele tivesse que ir com o aparelho de audição do vovô para a escola. O que ia sofrer lá? Bullying, né? Aí alguém inventou uma coisa que é quase igual, que custa o mesmo preço, só que se preocupou com o que as crianças vão sentir. E seguramente as mamães vão ligar e vão dizer: onde que você comprou aquele brinquedinho que o meu filho ou minha filha querem um também? Isso é a experiência do paciente. Isso é se preocupar com o que as crianças estão sentindo, com o que as pessoas estão sentindo. Nós compramos um carrinho desse, a Sobramex doou para o Hospital São Francisco um carrinho desse, e você precisa ver a carinha das pessoas, das crianças, quando vão para o centro cirúrgico. Elas dão tchau para a mãe, beijinho mamãe, beijinho papai, porque elas têm a percepção de que elas estão sendo cuidadas como se ela estivesse passeando num shopping. E um paciente meu olhou para esse carrinho e falou assim: nossa, doutor, podia ter um carrinho desse para os homens também, né? E sempre que eu conto isso, todo mundo dá risada. E eu perguntei para ele: por quê? Você gosta de carro? Ele falou: não, doutor, porque esses dias eu fui operado de apendicite e eu saí de camisola, sem cueca, deitado numa maca e quase caía da maca porque o maqueiro não tinha cuidado na hora de fazer as curvas no corredor. Isso é experiência do paciente. Agora, não pula esse capítulo aqui não, tá? Porque você pode falar: tá falando de filantropia, de humanização. Não, não. Eu estou falando de estratégias de negócio. Porque no final das contas, de todo o fluxo de gerar valor para o cliente, está a entrega. E é sobre isso que a gente está falando. Eu estou dizendo que não custa nada a gente fazer com que as crianças se sintam melhor. Olha uma criancinha na oncologia, vendo que até o Batman e a Mulher Maravilha também podem usar uma sonda. Isso aqui sou eu fazendo eco num paciente meu, e antes de fazer no paciente, eu faço no boneco dele, porque aí eu ganho confiança. Nós já falamos aqui em outros módulos sobre rapport, criar sintonia. Esse aqui, obviamente, não é o nome da criança, mas é uma criança que foi fazer exame comigo e tinham pedido para que fizesse com anestesia e sedação, porque ele bateu no outro médico. E eu chamei a criança: você gosta de videogame? Vem cá que eu vou te apresentar o meu, você vai ser do meu time. A criança entrou, tirou a camisa, deitou, segurou o transdutor. E a mãe perguntou: e anestesia, doutor? Ele não precisava de anestesia nem de sedação, precisava de criar confiança com a criança. Isso daí não é para me vangloriar, não, meus amigos. Eu estou te dizendo que, às vezes, se preocupar com o sentimento e usar estratégia de comunicação e de rapport
pode ser muito mais barato do que uma anestesia sem risco para a criança. Tá aí, ó. Isso aqui é um paciente amigo que eu brinco com as minhas katanas. Óbvio que elas não têm corte, mas se a criança gosta, ela fica feliz. E ela chega em casa e a avó me manda uma mensagem: oxi, eu vi. A avó é uma ginecologista, minha amiga, falou: eu vi que você brincou com o meu neto lá no consultório. Isso tudo é rapport, isso é gerar experiência. Tá aí. Várias empresas, vários laboratórios estão fazendo isso para evitar que a criança chore na hora de tomar uma injeção. Antigamente custava 4, 5 mil reais um óculos desse. Hoje, com 200 reais, se você quiser, você faz isso. Óbvio que um bom óculos custa 2 mil reais por volta disso, mas que você vai usar em várias crianças. Você imagina o que é isso aí? Nosso hospital acabou de inaugurar a radioterapia. Isso são máscaras mais holísticas para proteger as crianças na hora da radiação. Esses aparelhinhos que facilitam o acesso venoso, mas que você não tenha esse aparelho, mas que você tenha um time de punção que possa ir lá quando as punções forem mais complicadas. Tem crianças e tem pessoas que têm medo de agulha. Esse aqui é um exemplo que eu adoro. O seu hospital está lá no fundo e os seus funcionários e os seus clientes passam pelo meio da grama. E aí você chama o pessoal do marketing, eles põem lá: isso daí é falta de sinalização, não pise na grama. Pisou, morreu, ok. Eu não vou dizer quem que deu essa ideia. E aí você mostra isso para um arquiteto e ele fala: eu resolvo isso, doutor. É simplesmente ver o que o cliente quer e não força o cliente, oferece o que ele precisa, o que ele quer. Esse aqui é um gráfico muito interessante que eu desenhei para vocês. No meio está aqui, ó, a experiência propriamente dita. O acesso, o atendimento centrado na pessoa, atenção plena, cuidado, respeito. Mas antes dessa experiência tem uma expectativa, que é a dor, o desejo, a história para contar. E é exatamente aqui que o paciente, o cliente toma uma decisão. E no marketing, que a gente ouviu algumas aulas atrás, é neste ponto aqui, ó, da dor, do desejo e na tomada de decisão que o marketing vai atuar. Quanto melhor for a experiência do seu paciente, menos dinheiro você vai ter que gastar com marketing. E qual é a nossa reflexão de agora? É que depois que ele tenha o atendimento centrado nele, ele leva para casa um resultado clínico, um desfecho, como a medicina baseada em evidência adora falar. Ele leva uma prescrição de receita, pedidos de exame, um encaminhamento, mas ele leva um sentimento, uma emoção. E é essa emoção que vai gerar a sua recomendação, a sua propaganda boca a boca, a sua prova social, que o marketing também usa muito, ou a reclamação. Então, aquele paciente que sai falando mal de você, que não indica o seu serviço para ninguém, que troca de plano de saúde, que muda de médico, simplesmente porque o sentimento gerado não foi o que ele esperava. Expectativa e experiência. Quanto maior a expectativa, maior tem que ser a experiência. E eu sempre digo que não há nada mais poderoso do que você atender muito bem alguém que tem uma baixa expectativa, como o paciente do SUS, por exemplo. Eu faço questão de atender pelo menos algumas horas da minha semana, toda semana, os pacientes do SUS. E eles, às vezes, chegam no nosso consultório, no nosso estabelecimento de saúde, simplesmente porque querem ter acesso a uma receitinha, a um pedido de um exame. Mas, às vezes, a gente tem que olhar na cara do nosso paciente e ele fala: nossa, o doutor até aqui me chamou, aqui até me chama pelo nome, me dá atenção, me oferece a mão, vai me receber na porta do consultório. Dona Maria, deita que eu vou examinar a senhora. Nossa, doutor Chico, o senhor até examina os pacientes? É lamentável a gente falar isso, mas é às vezes isso que acontece. E o pacientinho do SUS, que tem uma baixa expectativa, se ele tem uma experiência muito grande, ele vai falar de você pro resto da vida. Então, acredite nisso. É um ótimo investimento tratar bem as pessoas. Quando a gente fala de segurança, eu gosto muito de mostrar essa imagem para vocês, que é uma metáfora muito poderosa da aviação com a saúde. Se essa primeira moça aqui que está puxando a mala, aqui em cima,
brigar com o namorado e esquecer de fechar a porta do avião, eu te pergunto, o que que acontece com o avião quando está lá em cima? Provavelmente você falou, o avião cai e morre todo mundo. Não, isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque a moça que está do lado dela ali fez a dupla checagem. Isso acontecia antigamente quando a gente confiava numa única pessoa. Agora não. Tem dupla checagem, tem tripla checagem. E é isso que a gente espera na saúde também. Se um enfermeiro errou, o outro enfermeiro corrige. Se o enfermeiro não viu, o médico vê. Se o médico não vê, o anestesista vê. Se o anestesista não vê, o técnico de enfermagem vê. É isso. Nós estamos falando dessa estratégia do queijo suíço. E aqui é muito importante parar uns minutos para você pensar comigo. Você, às vezes, tem uma equipe super qualificada, só que você tem uma pessoa nova no time e pode cometer um engano. E aí você fala, nossa, mas os meus processos são muito organizados. Mas só que alguém tinha brigado com o namorado e não cumpriu uma parte do processo. Ah, não, mas aqui a nossa cultura da organização é de falha de comunicação. A gente não se comunica bem. Pois é. A gente tem uma tecnologia boa, mas neste dia houve uma falha no sistema. Meus amigos, para pensar no queijo suíço, é o seguinte, na saúde, eu não sou mais importante do que a minha técnica de enfermagem, não. O cirurgião cardíaco não é mais importante do que a enfermeira e o pessoal da logística. E se não fosse o plano de saúde, o paciente não estava no meu consultório. Agora, quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar em ter várias barreiras, porque eu posso errar, você pode errar. Então, para de achar que só tudo depende de você. A enfermeira vai ver a lateralidade lá na enfermaria. Na hora que chegar no centro cirúrgico, a enfermeira do centro cirúrgico confere se é aquele lado mesmo que vai ser operado. E aí, no começo da cirurgia, meu amigo, que tal 30 segundos uma técnica perguntar, doutor, o paciente é esse mesmo? Sua equipe está completa? Os materiais que o senhor vai precisar estão todos aí? Podemos começar a cirurgia com segurança? E eu não sei, meu amigo, como está isso no seu hospital, mas tem cirurgião que reclama de fazer time out. Tem anestesista que fala não dá tempo, tem cirurgião que fala que o anestesista que não quer. Cultura organizacional de segurança. Grande parte dos acidentes, das negligências, das imperícias, das imprudências, das fatalidades que acontecem nos hospitais é por causa disso, por falta de segurança, de atenção, de respeito com a vida dos outros. Então, esse ponto aqui, esse capítulo, talvez seja o mais importante de toda essa nossa certificação em gestão estratégica na saúde, saúde baseada em valor. A cirurgia foi ótima tecnicamente, mas o paciente morreu. O que adianta? Ou o paciente saiu vivo, mas saiu de lá falando mal de você. Por quê? Porque não foram respeitados alguns princípios muito básicos de centralidade. Quais são as preferências do paciente? A integração do cuidado. Ele sai da UTI sem o relatório para a enfermaria, os médicos não se comunicam, não teve informação decente do paciente e da família, não se preocuparam com o conforto físico e emocional das pessoas. Os amigos, os parentes não foram envolvidos. O médico da manhã não conversa com o médico da tarde, os pacientes nem sabem qual é o planejamento e o plano terapêutico para eles. Está aqui. Se preocupe com isso. O próprio Ministério da Saúde já mostra, já entrega isso para a gente pronto, meus queridos. Identificar o paciente corretamente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, segurança na prescrição e na hora de administrar o remédio. A tecnologia também está aí para nos ajudar. Assegurar que a cirurgia está sendo feita no lugar certo, o procedimento certo, com o paciente certo. O 5 parece até piada, mas é verdade, as pessoas não lavam a mão, e se não lavam a mão, a gente precisa treinar, porque a gente precisa estar atento com a segurança do paciente. Não há outra alternativa. Pacientes caindo da maca, pacientes tendo úlceras de pressão, isso tudo está na nossa mão. Um paciente que cai
da maca, porque veio operar apendicite, depois tem um trauma de crânio, ele vai custar 3 vezes mais, e se ele morrer, o seu hospital vai ser processado em R$ 500 mil. Nossa, André, você está falando só de dinheiro? Não, eu estou falando de uma visão sistêmica do todo. Um paciente que fez uma úlcera de pressão porque não foi mobilizado adequadamente no leito, você sabe disso. Vai custar muito mais caro, vai sofrer muito mais. Quando a gente fala de experiência do paciente, tem uma relação direta de custo com sofrimento. Então, é sobre isso que a gente está falando. Olha esse gráfico para você ficar bem atento a ele. Se o resultado é ótimo e a experiência é ótima, o paciente vai recomendar você, vai pôr você nas mídias sociais, vai fazer prova social. Agora, se o resultado foi ótimo e a experiência foi ruim, ele vai reclamar do mesmo jeito. Doutor Shiga, a cirurgia foi maravilhosa, mas esqueceram de fixar a sonda no nariz do meu pai. E aí, quando a médica entrou, a sonda tinha escorregado. E aí ela falou, seu João, se o senhor puxar a sonda de novo, eu vou ter que amarrar o seu braço. E a filha me ligou, dizendo, doutor, meu pai é lúcido, meu pai é empresário. Ele foi humilhado pela médica, dizendo que ia amarrar o braço dele, sendo que não foi ele que puxou, foi a técnica de enfermagem que esqueceu de... E o contrário, você pode pensar aí em alguma situação que você tenha na sua experiência do seu hospital, que o resultado foi ruim, mas apesar de tudo, o sentimento gerado foi bom? Imagine o nosso hospital, que é um hospital que atende pacientes oncológicos. Eu posso te dizer, toda semana eu tenho algum óbito. E será que todo óbito é um processo? Será que todo óbito a família sai com raiva do nosso hospital? Não. Esses dias nós fomos chamados para uma reunião com um advogado de uma paciente. E ser convidado para falar com advogados, até para gente que tem experiência, é algo incômodo. E o advogado abriu um documento e disse, eu vim aqui representando a família da paciente tal, que faleceu aqui, e nós temos uma ótima notícia para vocês, porque ela deixou uma herança de tantos mil reais para o hospital. Então, é um resultado clínico ruim, porque ela evoluiu ao óbito, mas ela foi acompanhada por anos com respeito, segurança, cordialidade, carinho, que faz com que ela tenha um sentimento tão grande de gratidão, que ela deixa até dinheiro para o hospital. Olha que incrível essas histórias. Agora, meu amigo, se preocupa com essa última linha. O paciente foi mal atendido, foi negligenciado, foi menosprezado pela equipe, dá uma complicação na cirurgia, e aí o colega diz que a culpa não é dele, a culpa é porque o paciente pegou peso, ou porque o paciente não sei o que, é uma responsabilização de culpas, que o que a gente tem falado muito sobre a experiência do paciente, é que a culpa não importa, importam os responsáveis. Exatamente isso. Se a gente não puxa para a gente a responsabilidade, um resultado ruim vira uma experiência péssima, e isso vira uma reclamação, um processo, e a maior parte dos processos hoje, elas não são por imperícia, por imprudência e negligência, mas são por descaso, quebra de confiança, má informação do direito do paciente ser livremente esclarecido. Então, acho que você devia fotografar essa imagem aqui e se preocupar como é que o meu hospital está cuidando desses resultados e dessas experiências. Muito bem. E é por isso que eu digo que a gente não tem que ter um escritório de experiência do paciente, como a gente escuta falar no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Esse conceito é meu. Brigada de experiência. Do mesmo jeito que o seu hospital tem uma brigada de incêndio, você precisa ter uma brigada de experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se a mocinha do café olhar uma tomada pegando fogo, ela fala assim, eu só sirvo café, que pegue fogo, não é minha responsabilidade. Não é assim que as pessoas pensam quando é um incêndio. E por que quando a mesma moça do café entra no quarto e tem uma família reclamando pelo telefone, ela não chega no banco, na central da enfermagem e fala, vocês não querem dar uma olhada porque a paciente estava brava no telefone? Ou a criança chorando e ela fala, vocês não podem olhar porque uma menininha lá estava chorando por algum motivo?
A gente tem que apagar os incêndios de má comunicação, de algumas questões de relacionamento, porque o incêndio pode ser apagado ali com um negócio que eu chamo de ressignificação. E eu trago esse exemplo que é um dos mais emblemáticos que eu tenho, e eu conto isso em todas as palestras. O paciente quis falar com o diretor do hospital por um absurdo que estava acontecendo na UTI. E sabe qual era o absurdo? Um paciente dele, o avô dele, estava com 90 anos na UTI tomando sildenafil. E ele falou, que absurdo, esse médico é um obsceno. E eu disse, o quê? Nossa, meu querido, eu entendo a sua indignação. E eu te peço desculpas. E eu uso uma técnica chamada HEART, da Cleveland Clinic. E eu falei para ele o seguinte, depois de ouvir, mas ouvir para entender, para entrar no meu cérebro, no meu coração. Ouvir. Porque muitas vezes a gente escuta para dar resposta, ou para dar desculpa. Aqui é importante abordar isso. A gente tem que dar menos desculpa e pedir mais desculpas. O E é o se colocar no lugar das pessoas. Empatia é uma palavra que, às vezes, ela é até um pouco commodity, né? Tá todo mundo falando em empatia. Uma vez eu ouvi a enfermeira falando para uma família, eu sei como a senhora se sente. A família falou assim, você sabe como? Seu pai também está morrendo na UTI? Então você não sabe. Então, na nossa equipe, a gente não fala, eu sei como você se sente, eu imagino como a senhora pode estar se sentindo. Então, mais do que falar em empatia, é realmente se colocar no sapato da outra pessoa e pedir desculpas. Não é pedir desculpa porque você está assumindo um erro, você pedir desculpas por ter criado um sentimento que foi desconfortável. Mas a maior parte das pessoas quer o quê? Quer uma resposta. E depois você agradecer. Agradecer por quê? Porque a pessoa foi chata e veio reclamar? Não, agradecer a oportunidade que ela está te dando de ressignificar. Porque eu falei para o neto do paciente, eu sei como você se sente e eu peço desculpas. Na verdade, eu não sei, eu imagino como você se sente e eu peço desculpas porque minha equipe não te comunicou adequadamente, porque o sildenafil ele está sendo usado no vovô, porque o avô está com hipertensão pulmonar, que é a indicação primária desse remédio, não é para potência. O paciente começou a rir, pediu desculpa, agradeceu, tomou um café comigo. E eu também agradeci, porque agora eu sempre falo para os meus pacientes, Dona Maria, eu vou te dar um remedinho que é para sua pressão alta no pulmão, mas ele também é usado para potência masculina, então esconde porque seus sobrinhos vão querer roubar esse remédio. Eu já conto antes, eu evito o problema. Então tá aí uma dica muito prática da Cleveland, modelo HEART, ouvir, se colocar no lugar, pedir desculpas, dar respostas e agradecer a oportunidade que você está tendo de ressignificar, de melhorar o seu processo. Apague o incêndio enquanto ele é uma fagulha, porque depois vai custar muito mais caro para você. E às vezes custam vidas e você poderia ter evitado se você tiver aberto um canal de comunicação, tanto com a sua equipe como com seus clientes. E aí sempre me perguntam, mas então você está dizendo que o cliente tem sempre razão? Claro que não, meu amigo. O cliente às vezes quer coisas antiéticas e ilegais, fora de evidência científica ou fora de contratualização. Então, vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E a outra pergunta é, na prática, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu tenho que interpretar isso? Eu tenho que dizer que a necessidade é enorme, que a hora é agora, e a solução é você. Não é a técnica de enfermagem, não é o presidente da empresa. Cada um de nós somos a experiência do nosso paciente. Aquele paciente que vai estar na sua frente logo que você acabar de assistir essa aula e for atender alguém. Seja um cliente interno, um médico ou um colaborador, ou seja o paciente. Você é responsável por gerar sentimentos. E a Madre Teresa diz que feliz de nós que não perde a oportunidade de fazer alguém que passa por nossa vida se sentir melhor. É a essência da experiência do paciente.